vamos ver se eu entendi, Jasper. Tu perguntou como que eu avalio a mudança quando eu estou aplicando em mim mesmo, é isso? Resumidamente? Ou numa outra pessoa, porque dentro no trânsito você tem aquele movimento REM e tal, você tem algumas respostas fisiológicas. Tipo assim, nossa, Perfeito. tipo, eu tô no caminho certo, tô aprofundando a pessoa, tal. Na hipnose, você trata assim, você tem essas respostas visíveis para você. No caso, quando você trata em alguém, é porque eu fiz duas perguntas. Primeiro em Perfeito. Tá. alguém e depois em si. Quando Sim. você faz isso, que a pessoa está no consciente, ela está ali e tal, e você está usando submodalidade e fazendo toda aquela coisa metafórica, ou seja, direta, enfim. Independente da estratégia adotada, como você avalia se tá ou não? É tipo, Perfeito. você espera um feedback da pessoa, tipo, ó, tá indo ou não tá indo, você testa, como é que você faz? Como é que é o seu tratar nesse quesito? Jaspion, perfeito. Então foi basicamente o que eu tinha entendido mesmo. É que naquele momento eu Essa eu estava queria tentando responder. conectar aqui. Essa eu queria responder. Tá, eu vou responder e depois todo mundo que quiser pode responder também, tá? Ótima Perfeito. pergunta dele. Ótima É. pergunta. Então, assim, Jaspion, é assim, ó. Como que eu percebo isso? Como que eu avalio? Da mesma forma que eu faço quando a pessoa está em transe. É acuidade sensorial. O terapeuta, ele precisa desenvolver a acuidade sensorial. É muito importante, inclusive, Jasper, porque eu percebo pelo que ela me fala. E tu sabe que a nossa comunicação não verbal é a maior parte da nossa comunicação. Então, se eu estou pedindo para a pessoa pensar, lembrar de um momento e tal, ela tem que me dizer, através da fisiologia dela, que ela está lá naquele momento. Eu estou fazendo uma ponte ao futuro, eu preciso que ela me conte, através da fisiologia dela, que ela está lá. Então, quando ela não está em transe, para mim é mais fácil ainda de monitorar isso. Por quê? Quando ela está em transe, ela vai estar lá assim, ó, babando, né? Aí eu digo, agora vai lá no futuro, nesse momento incrível da tua vida. Ela vai, mas ela não está me contando, porque ela não tem muita expressão, entende? Eu consigo ler, eu consigo saber se ela está em transe, se ela aprofundou e tal, isso eu consigo. Mas o que acontece depois, ela me responde de uma forma muito mais sutil dentro do transe. Então eu tenho que ter uma acuidade maior ainda, tá? Quando ela não está num transe formal, ela me conta isso de uma forma mais clara, mas eu preciso perceber. E por que eu te digo que é muito importante a acuidade sensorial? Porque o que a pessoa me fala é o que menos importa. O que ela me conta através da fisiologia é o mais importante. Eu fiz um processo, seja ele em transe ou fora do transe. A gente diz fora do transe, mas quando eu estou fazendo aplicação de uma técnica de PNL, de uma certa forma ela está em transe. Porque tudo aquilo que ela está fazendo não está acontecendo na verdade, ela está com a atenção dela focada naquilo que eu estou dizendo. Então, de uma certa forma, ela está também, tá? Mas assim, aí eu faço o processo, eu tiro ela do transe, ou eu termino o processo, e eu pergunto, e aí? É óbvio que eu não vou perguntar dessa forma, né? E aí, mudou alguma coisa? Vou perguntar de outra maneira, né? Para não induzir ela a voltar. E aí ela vai dizer, olha, eu não estou notando nada de diferente, né? Ou ela diz assim, cara, não estou notando nada diferente. Mas ela já levantou os ombros, ela já está com a respiração diferente, tu entende? Ela está me comunicando uma coisa com a voz e com o corpo outra coisa. E eu vou acreditar no que ela está me comunicando não verbalmente. Tá? Mas o mais importante é testar. Em PNL a gente tem o modelo TOTS, né? Testa, opera, testa, sai. Então eu opero e depois eu testo. Se funcionou, né? Eu preciso testar, eu preciso saber se funcionou aquilo que eu fiz. Porque pode ter funcionado parcialmente, pode ter funcionado muito bem, pode não ter funcionado nada, porque é normal a gente fazer uma coisa e não dar certo também, né? Mas eu preciso ter essa acuidade e eu preciso testar, eu preciso depois que ela experiencie aquilo para saber se realmente vai ter mudado ou não. É porque essa coisa essa leitura da questão da face, ela tem como. Eu particularmente não acho uma coisa difícil de fazer. Eu acho até simples. Se você pegar toda essa parte, é sutil, mas dá para perceber.
A minha questão mais é se você... Como você lidava com isso em relação a feedback? Uma coisa que está relacionado, você por acaso passa alguma coisa, tipo, ou sugestiona alguma mudança de rotina para ela no ambiente, por exemplo, quando você pega coisas teoricamente mais simples, como fobia, a ansiedade ou até mesmo estresse, mas quando você parte para coisas mais complexas, como alguns distúrbios, até mesmo vícios, você consegue... Por exemplo, uma vez você comentou no direct para mim que em a linha do tempo, algumas coisas você consegue resolver até em pouquíssimas sessões, problemas assim complexos, e não assim havendo um fracionamento, tudo num evento só. Está certo? Só para dar mais um ponto aqui, só para complementar um pouquinho que o Frank comentou sobre, não é só a questão de expressões faciais. Quando a gente está fazendo esses processos, não é as questões de microexpressões. Óbvio que essas microexpressões nos comunicam muito, mas isso é bem mais desafiador de pegar. Não é todo mundo que consegue e precisa de um estudo mais aprofundado. Né? Uma acuidade sensorial muito refinada. É mais as expressões mesmo, expressões mais, sabe, maiores. E isso é bem mais fácil, é só a gente prestar atenção. É aquela coisa que, inclusive, a gente aprende na hipnose não verbal. É a presença, é o estado de presença. Se eu estou presente ali trabalhando com o meu cliente, ou eu estou presente ali trabalhando comigo mesmo, eu consigo perceber tudo isso. Se eu estiver lá voando, pensando em outra coisa, eu perco tudo isso, tá? Não é nada muito desafiador de pegar, mas é uma questão de foco e atenção. Mas é basicamente isso, foi bem legal. A tua outra pergunta é assim, ó. Pessoal, tá. Eu perguntei da pessoal porque, assim, eu particularmente, quando eu vou fazer alguma coisa, eu fazer uma auto-hipnose em mim, assim, existe um limite que assim, sozinho, que você consegue ir, que ainda existe um estado de consciência, mas que isso você já emenda no sono, né? Exato. Então, por isso que eu perguntei da questão da PNL, porque eu tenho coisas pessoais que são, assim, antigas e até profundas. E eu queria saber como que isso lidar dentro da PNL assim, e como que são basicamente as mesmas técnicas e, assim, efetividade, por exemplo, assim, você tem um tipo de efetividade e profundidade na hipnose, utilizando as técnicas da PNL, e só com a PNL, como que isso se daria, entendeu? Tá. Perfeito. Então vamos lá. Duas situações, tá? E aí sempre, quando eu trago aqui, sempre o meu ponto de vista, a minha maneira de trabalhar e dentro dos meus conhecimentos, tá? Que também são limitados. Dentro da auto-hipnose, quando eu faço auto-hipnose, eu sempre vou fazer sugestão direta. Tá? Sempre vou fazer sugestão direta. E eu vou bombardear o meu inconsciente com essas sugestões. Tá? Não é a mesma forma que a gente utiliza quando a gente está fazendo hipnose em outra pessoa, porque aí tem outras formas de fazer isso, que são muito mais eficazes. Na auto-hipnose, tem esse detalhe que tu está comentando. Tá? Eu mesmo, por experiência própria, quando eu comecei a praticar auto-hipnose, eu acreditava que eu tinha muita dificuldade de relaxar e entrar em transe. E eu digo acreditava porque era simplesmente uma crença, tá? Então, no começo, para mim, era bem desafiador. Eu tinha que ir fazendo relaxamento, demorava um tempão e depois começava a fazer sugestões. E ainda assim, eu sentia que eu não estava suficientemente relaxado. Depois de um certo tempo de prática, isso é muito rápido, foi muito rápido para mim de pegar tudo isso. Eu tinha uma dificuldade de não passar do ponto, entende? Então, antes eu tinha que fazer um relaxamento todo completo e tal, para depois fazer as sugestões. Agora eu não podia mais fazer isso, porque se eu fosse fazer o relaxamento, eu dormia. Sim. Então, aí tem uma sacada, que tu vai fazendo o relaxamento e as sugestões ao mesmo tempo. Mas tem um processo para a auto-hipnose funcionar,
para ela ser efetiva. Tá? Tem um processo. O que acontece? O nosso cérebro ele é muito literal. Tá? Ele é muito literal. Ele tem uma capacidade infinita de criar qualquer coisa que a gente queira. Tudo aquilo que a gente orientar ele da forma correta, ele vai criar para nós. Então, quando eu faço auto-hipnose, e eu ensino muito isso para os meus clientes, tá? Para todos os clientes eu ensino auto-hipnose. Porque ele não fica dependente de mim para vir toda hora no consultório para fazer qualquer mudança, né? O meu objetivo, obviamente, é ganhar dinheiro, é fazer grana, é me manter, mas eu também não quero usar o meu cliente como, cara, vou ficar te sugando que eu sou um sanguessuga. Não. Ele vem, ele faz a terapia e eu dou o máximo de recursos possíveis para ele se virar sozinho. Se ele não quiser, porque não é nem não conseguir, a pessoa não consegue se ela não quiser. Se ela não quiser se virar sozinha, ou ela acreditar que não consegue, aí ela volta e a gente faz outro processo para outras coisas, né? Eu sempre trato uma coisa de cada vez. Às vezes as pessoas vêm com uma lista, né? Uma lista de supermercado e querem que tu trate tudo ao mesmo tempo. Não dá. Trata uma coisa de cada vez. Às vezes, tratando uma coisa, vai ser uma cadeia, vai abrindo outras. Mas, muitas vezes, a gente precisa tratar uma coisa de cada vez. Na auto-hipnose, eu tenho que ser literal. Eu tenho que criar um processo para um objetivo só. E eu vou trabalhar naquela ideia de aprendizado por repetição. Eu vou fazer um processo de auto-hipnose por vários dias, pelo menos 21 dias, né? Ou mais, se necessário, porque não necessariamente que vão precisar 21 dias, às vezes precisa menos, mas às vezes pode precisar mais, mas em geral 21 dias no máximo. Então eu vou fazer aquele processo para aquilo que eu quero. Vamos supor que eu queira me programar para ter mais disposição para praticar exercícios físicos. Eu vou fazer um processo só para aquilo ali, todos os dias. E aí as sugestões que eu criei, ou a sugestão, porque é só uma que eu utilizo, a sugestão que eu criei, eu vou fazendo ela intercalada com o meu relaxamento. Porque acontece assim, eu estou lá, agora eu relaxo meus pés e tal, sinto meus pés confortáveis, não sei o quê, relaxo minhas pernas e tal. E eu vou relaxando, daqui a pouco eu dormi. Então, antes não acontecia isso. Antes eu fazia todo o processo de relaxamento, quando eu sentia, cara, que eu estava relaxado mesmo, eu terminei todo o processo, aí eu começava. A partir de hoje, eu isso, aquilo, aquele outro, não sei o quê. E aí eu repetia várias e várias vezes, até que acontece isso que tu está falando, que é tu pegar no sono. A partir de hoje, e a mente flutua, vai embora. Naquele momento, tu já não consegue mais fazer a sugestão. Entendeu? Então, eu bombardeio a minha mente com aquela sugestão. Várias e várias vezes, várias e várias vezes, por vários e vários dias, até que isso se torne um padrão. Tá? Eu ensino isso para os meus clientes, eu ensino auto-hipnose para os meus clientes, para todos os clientes. Porque, inclusive, é uma tarefa. Né? Tu perguntou também na outra pergunta, sobre tarefa. Eu dou algumas tarefas para o cliente levar para casa, porque eu acredito que seja muito importante. O cliente ele tem que perceber que ele é processo, que ele é parte, ou a parte mais importante de todo o processo terapêutico. Ele vai ter um esforço, ele precisa estar ali, estar engajado, porque eu não vou fazer nada por ele. Eu simplesmente vou ajudar ele aí em direção àquele objetivo que ele quer. Mas eu não posso pegar ele e fazer por ele, não posso abrir a mente dele e mudar o comportamento. Você dá os seus, como é que fala? Os seus 100% dos 50% que é a sua parte, né? Não é, na minha visão, não é nem 50% minha parte, tá? Minha parte é 10 ou 20% no máximo. 80%, 90% é do cliente. Ah, tá. Entendi. Tá? Mas aí, aquela segunda pergunta que tu falou, né? Sobre essas mudanças. Eu, na minha percepção, na minha experiência, tem pessoas que vão precisar de uma sessão para fazer a mudança que elas querem, tem pessoas que vão precisar de 2, de 5, de 10, de 20. Tem pessoas que nem precisam ir para terapia para fazer a mudança. Eu conheço muita gente que parou de fumar sem ir fazer terapia. Eu conheço muita gente que emagreceu e mudou hábitos alimentares, que emagrecer é muito fácil, né? Toma um remedinho e emagrece, mas saúde... Né? Mas eu conheço pessoas que mudaram hábitos alimentares, que mudaram de vida nesse sentido, sozinhas, sem precisar de terapia. Obviamente que é uma minoria, né? A maioria precisa de ajuda. Eu conheço pessoas que se livraram de depressão, de fobia. Eu me livrei de fobia social, eu falo sempre isso, eu tinha fobia social. Eu me livrei sozinho. Eu não fiz terapia. Eu fiz autoterapia, mas eu não fiz terapia. Tá?
Mas eu conheço muita gente que se livrou de um monte de coisa sem fazer terapia. Tem pessoas que precisam de uma sessão. Eu perguntei porque eu tô com uma pessoa que quer emagrecer e se livrar do tabagismo também. Que eu tô... Faz separado. Quer dizer, tu vai estar fazendo as duas coisas juntas, tá? Porque a pessoa, ela vai... provavelmente, a motivação dela talvez seja a mesma. Seja saúde, bem-estar, seja a parte física. Pode falar, Wagner. Bem colocado. Você tem que chegar na motivação. Quanto você quer emagrecer, quanto você quer parar de fumar. Porque o emagrecer, a pessoa às vezes tem certeza. O parar de fumar é nota 7. De 0 a 10, quando você quer parar de fumar? 7 ou 8. Cara, então esquece. Não vai dar em nada. Você vai gastar seu tempo. Para quê, né? Para que ela quer mudar? Para que ela quer deixar de fumar e emagrecer? Provavelmente seja a mesma coisa. Então, tu vai acabar ajudando ela. Quando tu ajuda ela numa coisa, provavelmente vai influenciar muito na outra. Se ela é mulher ou é homem? É mulher. Mulher. Se ela tá lá ficando, tá engostosando lá, que nem diz o Castilho, se ela tá engostosando, tá ficando bonitona lá, ela não vai mais querer estar com o dente amarelo de cigarro, tá cheirando a cigarro. Ela vai querer mudar isso também, né? E do contrário também. Ela tá deixando... E aí, claro que aí tem aquela coisa, né? Que a gente sabe. Que às vezes o vício... Claro que como ela vai estar fazendo terapia, tu vai trabalhar isso. Às vezes ela deixa o vício do cigarro e ela acaba comendo muito mais e engorda. Provavelmente ela deve estar pensando nessas duas coisas. Porque isso também é uma crença... Essa crença popular ajuda, tá? Óbvio que isso é um fato, acontece em muitos casos, mas não é uma generalização igual as pessoas muitas vezes pensam. Se eu parar de fumar, eu vou engordar. Ela já tem essa crença lá dentro dela implantada. Então ela já sabe que isso vai acontecer. Para ela é fato. Claro, se ela utilizar, se você ensina, por exemplo, o switch para ela, isso pode ajudar bastante, não pode? Porque entra naquela compensação de substituição da vontade, ou até mesmo... Normalmente quem fuma é tipo aquela história, café, cigarro, né? De você substituir por algo salgado, porque se você não substituir, ele vai compensar com alguma coisa, né? Pode, Jasper, mas é assim, o vício, por exemplo, no vício do cigarro, vai ter um tripé ali, tu vai ter que trabalhar tudo isso. Vai ter que trabalhar a parte química, a parte fisiológica, porque ela tem um hábito fisiológico, né? E ela tem a dependência psicológica. Dentro disso vai ter esses gatilhos, aí esses gatilhos tem outras formas de trabalhar também, várias formas, né? Você vai ter que identificar quais são esses gatilhos. Mas é muito importante tu trabalhar tudo isso, todo esse processo. Mas vai partir sempre de tu eliciar o estado desejado. Quando tu eliciar o estado desejado, o para que ela quer parar, como diz o Wagner, né? A motivação. Quando ela tiver a motivação certa, e se tu criar um rapport com ela e ela se sentir confiante, ela se sentir, cara, o Jasper sabe o que está fazendo, o Marcos, né? O Jasper não, né? Porque aí o terapeuta já perdeu credibilidade. Na verdade, ela me conhece com o Marcos, é só entre a galera mesmo. Tem gente aqui que nem sabe por que eu estou te chamando de Jasper, né? Mas, enfim, o Marcos sabe o que está fazendo, eu confio nele. E agora ela tem a motivação, o processo que tu vai utilizar vai ser o menos importante. A parte do rapport já está construída. A parte do rapport porque é uma cliente também minha de emagrecimento também. Então, assim, eu já conheço ela há bastante tempo, então o rapport já está tranquilo. É mais essa questão. E como que você ensina o cérebro a produzir essa coisa da química? Porque tem os pilares né? São 3, né? Boa pergunta. Vamos deixar o Wagner... Deixa eu só comentar uma coisa. Lembre-se que para todo vício tem um ganho. O cérebro tem um ganho associado ao vício. Tem um prazer, né? Quando você tira o vício, você não pode tirar o prazer. Então, você tem que... Aí foi o ponto que você tocou agora. Você tem que identificar qual é o prazer que
que aquele vício está trazendo. O vício da comida, no caso do emagrecimento, o vício do fumar. Normalmente, quando eu fumo, eu me sinto muito mais tranquila. Eu alivio as tensões, o estresse, eu não sei o quê. Você vai ter que encontrar qual é o prazer e encontrar uma outra maneira de dar o mesmo prazer para o cérebro, a mesma recompensa, para que ele possa trocar. Por que a pessoa que para de fumar engorda? Porque normalmente ele substitui aquele vício que a acalmava por um chocolate, por uma bala, por uma comida, normalmente doce. E aí engorda, realmente engorda. Então, esse é o ponto que você precisa encontrar qual é o prazer que aquele vício está trazendo para ela. Perfeito. Perfeito, perfeito. É o que eu estava dizendo, o para quê é exatamente isso. Né? O para quê ela tem aquele comportamento, né? Porque ela tem o para quê ela quer mudar e ela tem o para quê ela quer mudar aquele comportamento, que é o que o Wagner falou agora. Foi muito bom ele tocar nesse assunto. Inclusive, não só vício, todos os nossos comportamentos têm um para quê, tem um ganho secundário. Qualquer comportamento que a gente for mudar, ou qualquer comportamento que a gente tem um ganho. Às vezes esse ganho não faz sentido, como por exemplo, quando eu fumo eu relaxo. Cara, eu estou ferrando a minha saúde para relaxar. Quando eu entendo qual é o ganho, como o Wagner falou, eu posso oferecer, sempre a gente fala em valores, né? Qual é o valor que eu estou atendendo ali? Qual é o ganho secundário? O para quê? Então, quando eu descubro o para quê, eu consigo oferecer isso de outra forma mais saudável. Acontece no vício, como o Wagner falou, a pessoa para de fumar e começa a comer, para relaxar, para diminuir a ansiedade, por exemplo. Eu estou ansioso, eu fumo. Então, quando eu comer, quando eu estiver ansioso, eu vou comer agora e vou relaxar ali naquele momento. Não é um comportamento saudável. Eu vou oferecer isso de outra forma. Pode ser tomando um copo de água, pode ser fazendo um exercício, pode ser fazendo uma meditação, sei lá. Vitor, usando o meu exemplo aqui, que eu acho legal usar, no meu caso, né? Eu usei o para quê para quê? Para bebida. Entendeu? Eu entrei em depressão, saí da depressão um pouquinho, o para quê foi o quê? Cair na bebida. Que nem ele falou, do doce, alguém vai para a academia, alguém vai correr, outros podem decair um pouco mais também. O homem é muito comum. A gente falou em ansiedade no outro encontro, ansiedade, depressão. Esses transtornos é muito comum o homem mascarar com bebida, com drogas, com um monte de coisa. É muito comum. É mais comum do que a mulher. A mulher ela procura ajuda, em geral, mais rápido. Ela percebe que não está bem ou ela assume aquele comportamento, né? Inclusive até como uma identidade, ou ela procura ajuda. Algumas vão fazer igual os homens. O homem, não, eu não tenho depressão. Eu mascaro isso através da bebida. Eu vou tentar matar aquilo que está me corroendo por dentro através da bebida, da droga, de outras coisas. Eu conheci a depressão, para mim, eu nem sabia que existia. Você vai caindo quando você viu. Graças a você e o Marcelo, aí, a equipe, o Wagner, aí, ó. Lindo. Ajudaram aí, ó. Legal, que bom. Cadê? Eu quero feliz aniversário, viu? Fiz aniversário ontem. Cadê meu feliz aniversário? Oh, parabéns, parabéns. 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 Para quebrar o gelo. Ô, Vitor, isso não é o Vitor e Wagner, não é uma conversa? Tudo? Ficou bate-papo, tranquilo. É um bate-papo, eles falaram. Olha só, inclusive a ideia, quando a gente começou o grupo, porque antes, há alguns anos atrás, eu tinha esse grupo de estudos presencial, tá? Aí veio a pandemia, a gente parou o grupo presencial e há um tempo atrás eu reiniciei de uma forma online. Mas a ideia é ser um bate-papo bem descontraído, uma troca de experiências e tal. É algo bem descontraído. Não é uma sala de aula aqui, nem se propõe a isso. Graças a você, sua equipe aí. O Instituto, Vitor, o Instituto, o Marcelo, a galera toda, assim, sem palavras, os conteúdos são fantásticos, a forma,
a didática, meu, é muito show de bola. Eu fiz o avançado agora, me ajudou muito a abrir algumas coisas que antes eu tinha medo de tratar algumas coisas e de falar assim, poxa, como é que eu vou lidar aí? Tipo, com certeza, eu já vi muito outros institutos, propagandas, assim, você fala assim, você vê que fica uma coisa meio só comercial, sabe? Tá de Essa parabéns. sempre foi a minha preocupação. como, Sempre. como diz a Elisa, é a grande família bem, né? É isso aí. Então, esse sempre foi um cuidado que eu tive, tá? De não ser nada que se torne algo só comercial, que perca essa humanidade, né? Porque eu, quando comecei lá atrás, inclusive eu comecei sem grana nenhuma. Eu queria fazer os cursos, eu queria fazer formações, era muito mais desafiador do que hoje, porque quase não tinham formações na área, principalmente aqui no Sul, a maior parte das formações eram em São Paulo ou no Rio de Janeiro, era só lá que se concentrava todos esses conhecimentos. Aqui no Sul era muito difícil de encontrar. E depois que eu não tinha dinheiro também, né? Os primeiros cursos que eu fiz numa época em que eu estava totalmente falido, quebrado, cheio de dívidas que eu não sabia como que eu ia pagar as dívidas. E eu pensei assim, cara, eu preciso desses conhecimentos. E eu não tenho de onde alcançar esses conhecimentos de uma forma, ou conhecimento de qualidade. Eu preciso fazer cursos. E aí eu fui buscar alternativas para levantar dinheiro, levantar grana para fazer os cursos, porque eu tinha certeza, mas eu tinha a convicção de que aquilo não era um gasto, era um investimento, que aquilo ia me ajudar, inclusive, a sair daquelas dívidas que eu estava. E foi isso que aconteceu. Mas óbvio que aconteceu, porque eu fui atrás e eu criei tudo isso. Né? Mas, e eu sei o quão desafiador é para a gente ter conhecimento de qualidade e que nem sempre a gente consegue estar investindo. Eu, quando tenho um curso online grátis, um negócio legal e eu tenho tempo para estudar, eu vou assistir, eu vou estudar, porque mesmo que eu já esteja careca de ouvir sobre aquele assunto, vai ter alguma coisa diferente que eu vou pegar, vai ter um insight, inclusive eu vou aprender coisas até que eu não devo fazer. Eu vou olhar e vou dizer, cara, isso aí eu não devo fazer, isso é totalmente errado para mim, não faz sentido para mim, então isso aqui eu já sei que eu não vou fazer. E isso aqui é legal e tal. Então eu sempre aprendo. Né? E a minha ideia, o meu cuidado sempre foi esse, da gente poder, de alguma forma, distribuir conhecimento. Obviamente que a gente também é muito limitado nos conhecimentos, mas todo aquele conhecimento que a gente tem, a gente não quer guardar para nós mesmos, a gente quer levar para o máximo de pessoas possível. Quanto você cobra por sessão, ô Vitor? Quando você Depende. vai tratar alguém, que tipo de critério você usa assim para tipo, olha, esse aqui é X, esse aqui é Y? Porque é uma coisa que para mim eu sinto um pouco de dificuldade em tipo, separar nesse sentido assim, valor tipo de sessão. Perfeito. Assim, vai ter pessoas que eu vou atender sem cobrar nada, vai ter pessoas que eu vou cobrar 50, 100, 200, 300, depende da pessoa. Em geral, a média de preço que eu cobro por sessão é em torno de R$400, tá? Na primeira sessão é R$400. Aí depois, muitas vezes eu vendo o processo, né? Eu entrego um processo, ó, a gente vai fazer um pacote com tantas sessões e tal, assim. Às vezes vai precisar de mais sessões, menos sessões. Então, vamos supor lá que a pessoa queira parar de fumar, eu vou vender o processo. Então, eu vou cobrar lá R$2.500. R$2.497, na verdade, não vai fazer um valor cheio, né? R$2.497. E para essa pessoa faz sentido, sabe? Aí eu vou fazer por esse valor. Aí, vamos supor que deu 3 sessões. 2.497, saiu, sei lá, 750 cada sessão. Às vezes vai precisar de 5 sessões, saiu 500 cada sessões. Às vezes vai precisar de 6, 7. E às vezes vai ter pessoas que eu vou fazer o processo e elas simplesmente
não Apenas vai em engajar uma, no né, processo. Vitor? Oi? Às vezes apenas em uma. Foi. Às vezes apenas em uma. Inclusive, eu tive muito. É uma situação que eu aprendi logo no início, quando eu comecei, que a primeira sessão eu não cobrava. E muitas pessoas elas vinham para a primeira sessão, elas já sofriam ali uma transformação. Às vezes não resolvia o problema delas, mas aquilo era tão impactante na vida delas que mudava de alguma forma e elas achavam que tinha resolvido. E elas, não vou mais, não preciso mais. É tipo isso. No meu caso, assim, ó, que nem, ó, tirando assim, ó, que nem o Marcos tá aí, eu não sei se ele já fez aula com o Vitor, com o Vitor não, com o Marcelo, não sei. Marcelo já. Marcelo já. Pelo menos para mim foi assim, totalmente gratificante. Começou ali pelo Wagner, ali em mim, ali, ó. Wagner ali, ó, puxando minha mão, cadê o Wagner? Aí, Wagner. Você lembra de mim, né? Claro. Peguei a mão aqui, ó. E foi. Eu gritei, tirei tudo para fora, cara. Tirei tudo para fora. Para mim, em uma sessão deu certo. Ótimo. Para você, quais foram as formações que você já fez com o Marcelo já? Cara, na verdade, eu fiz a primeira online. Aí depois eu fiz a não verbal, que foi agora em São Paulo. Agora estou no Masterclass e vou fazer o segundo nível já, que será em novembro. Dia 26, dia 27 e dia 29. Estaremos lá. Só puxando o gancho aí, que eu não sei o seu nome, nossa. Frank. O anterior. Hã? Wagner? Não, O sim, Frank sim. ou o Wagner? Sem ser o Wagner, o outro. O Frank. Tava falando. Isso. Enfim, só um gancho, assim. Uma pergunta. Esse Masterclass que teve agora, o que difere ele do curso, por exemplo? Porque eu vi ali dentro, ali tem PNL, tem um monte de coisa ali. É uma coisa mais completa. Como que você descreveria isso, Vitor? Ô, Vitor, eu perfeito. posso responder essa? Posso eu responder essa como aluno? Pode, claro. Posso? Eu acho melhor. Marcos, é Fala. surreal. Eu só posso te falar isso, cara. É surreal. É impressionante. Pode te libertar de tudo que você tem, cara. Basta você querer. Basta você querer se entregar. Apenas isso. Vai com fé, foco e força. Para tudo que você quiser. Apenas isso. Ali o Marcelo e os Marceletes. Marceletes. Né? Vai pegar esse negócio. Vai pegar. Ali pegou já pegou. Ali, eles estão prontos e fortes ali, e é muito bom e resolve vida assim. E isso eu falo por mim, cara. Resolveu minha vida, eu agradeço todo mundo. O Wagner me deixou no chão, ele fez eu chorar. Wagner, olha. Rapaz, eu só cutuquei. Tava tudo lá dentro. Só a próxima vez eu pego você, viu? Mas assim... Mas o Vitor e vocês falaram um negócio que é impressionante. Porque, assim, às vezes a pessoa vem para a conversa e a primeira conversa é tão impactante, né? É tão surreal, como você disse, né? É tão esclarecedor das dúvidas que a pessoa tem, que é o que ela precisa. Ela precisava de uma conversa, mas naquele nível de porrada, naquele nível de profundidade, né? Então, sabe uma coisa que eu percebi? Às vezes não vem nem da conversa. A pessoa já vem trazendo um problema. O problema dele já está aqui. E aí é só você agir e pronto. A pessoa já se solta no problema. Perfeito. Sozinho. Vamos lá. Eu sempre comparo o terapeuta
com o Morpheus lá do Matrix. Ah, tá. A gente só é o guia. Cara, eu te levo até lá na porta. Meu trabalho é garantir te levar na porta e te esperar para sair de lá de dentro. Como você vai se resolver lá dentro é sua tarefa. Você escolhe o azul ou o vermelho. É isso aí. Tipo isso. Olha, Vai para olha onde você só, quiser. Marcos, agora eu vou comentar sobre essas 3 situações, tá? Primeiro, sobre o Masterclass. O Masterclass, ele é tudo aquilo que tu aprendeu no curso inicial e no curso avançado, tá? A parte de hipnose tem tudo aquilo e um pouco mais. A gente vai ter também o curso de hipnose clínica, aquele que foi gravado em vídeo. Eu acho que tu acessou, que tu assistiu esse curso, né? Sim, eu tenho os vídeos aquele que foi, na verdade, interagindo com o povo que estava lá presencial. Não, tem um que a gente gravou, que é um curso antigo que a gente gravou em estúdio, são todas aulas gravadas em estúdio. Esse é uma primeira etapa, tá? Depois. Aí seria o básico, né? São 2 módulos. Tem um básico, que é o GPS, e tem um módulo clínico, que é mais completo, tá? Mas é basicamente o que tu aprende no presencial, no nível 1 do presencial. Tá? É basicamente isso. Então, esse é um módulo que já está lá gravado em vídeo. Depois a gente vai ter um módulo que é de programação neurolinguística voltada para terapia. Depois vai ter um módulo mais avançado de hipnose clínica, onde a gente vai trabalhar tudo aquilo que tu aprendeu no módulo avançado e um pouco mais, tá? Mas é tudo aquilo ali. E depois a gente vai ter mais um módulo de marketing com o Giovanni, que a ideia é trabalhar essa questão do posicionamento, dos resultados do terapeuta, entendeu? A gente dá todo o suporte para que essas pessoas que vão estar no Masterclass consigam se colocar no mercado, ou, se já estão no mercado, terem resultados melhores ainda. Porque o que eu tenho acesso, na verdade, foi aqueles 2 primeiros cursos que está lá na plataforma, que é o curso básico de clínica e a regressão, né, que foram os 2 que eu comprei. Recentemente, agora, eu comprei aquele avançado que foi, assim, mesclado, tipo, ao vivo, mas eu tenho o acesso a ele, mas esse outro acesso que você falou, que seria já de vídeos... Esse tu não tem, né? Não tenho. Tá. Esse eu não tenho. Esse é bem bacana, é um curso que começa desde o zero. O nome do curso é Do Zero à Clínica. Tu começa do zero, com todas as bases, as técnicas de indução e depois as técnicas clínicas. Mas então a ideia é a gente entregar um processo completo, que é a forma como a gente faz terapia aqui. A ideia é a gente ensinar aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, tá? Inclusive até a parte do marketing, tá? Então, basicamente isso. É um curso diferente de qualquer um que a gente já fez. É um apanhado de todos os cursos, basicamente, que a gente tem, tudo ali, numa Masterclass, numa formação completa. Essa é a ideia, tá? A gente poderia dividir entre básico, avançado e um master, por exemplo? Poderia. Na verdade, é exatamente isso. Poderia fazer dessa forma. Poderia dividir dessa forma. Outra coisa, a gente estava comentando porque acabou surgindo a situação da hipnose não verbal, né? A hipnose não verbal é muito legal, porque ali quando tu passa por esse processo, que é o que o Frank está comentando, isso pode sim, óbvio que não vai ser todo mundo que vai acontecer isso, vai ter pessoas que não vão ter nada, mas pode sim tu alcançar um processo de libertação através daquele impacto tão forte que tu passa, aquele processo que tu libera o trauma. Ô, Vitor, a gente pode descrever o processo da não verbal mais ou menos como se no teu inconsciente você tem o fato que é ocorrido, no seu consciente você tem, por exemplo, aquilo que você, não, já passou, já foi, já perdoou, e dentro do não verbal, em que é como se você colapsasse tudo e ficasse só aquilo realmente que você idealiza. Não, na verdade é assim. Tu vai. O que é um trauma?
Tá? Um trauma é bem aquilo que a gente sempre fala. É algo que aconteceu, tem uma memória que tem uma emoção muito forte atrelada àquilo. Tem emoções muito fortes atreladas àquilo. Então, cada vez que tu vivencia novamente, aquilo afeta. E, obviamente, que muitas vezes tu fica remoendo aquilo quase que o tempo todo. Então, tu fica uma depressão, uma ansiedade, então tu está remoendo algo que já aconteceu ou que vai acontecer, tu fica remoendo tudo aquilo. Então, a ideia aqui é ir no teu cérebro mais primitivo, é tu botar tudo para fora de uma forma assim que, cara, foi. Tu não sabe o que aconteceu. Tu não sabe o que aconteceu, tu só sabe o que aconteceu. Entende? Resumindo, Marcos, é assim, ó. Você não sabe de nada, cara. A hora que você entrar em transe, você vai fica offline. Meio. Não, offline não. Você fica consciente, totalmente consciente. Só que pega bem no seu ego mesmo, ou em outros lugares, mas você consegue visualizar isso. Com bons experientes, que nem assim o Marcelo, o Vitor, o Wagner aí que está online aí também, eles vai pegando bem no ponto, cara. Pega bem no ponto, bem forte ali, e ali você vai vencendo. Primeiro você coloca o seu primeiro problema, que é o principal. Ali você vai regredindo aos poucos, se você for bem rápido. O primeiro problema não é o seu primeiro problema. Na verdade, vem atrás outros problemas. Esses outros problemas podem vir trazendo através da hipnose. E você pegar o pá do seu problema inicial. E aí vai trabalhando aqui para ir para frente. E aqui você resolve, e daqui você monta uma barreira, e daqui para frente, outra vida, meu irmão. Entendi. Legal, legal. Muito bom. Tinha uma outra coisa que eu ia comentar, eram 3 coisas, né, que a gente tinha comentado, e agora me passou a outra coisa que tu tinha perguntado. Não, na verdade, tu não tinha perguntado. O Wagner trouxe atrelado aquilo e eu ia também fazer um comentário e acabei esquecendo. Eu tinha perguntado algo em relação a você ensinar a pessoa a produzir a parte química do vício. Eu não sei se tá. Boa. Então, muito boa essa questão da parte química do vício. É assim, Jasper. Com o vício do cigarro, é mais fácil de tu trabalhar, porque hoje tem adesivos de nicotina. Então, porque tu precisa fazer um desmame muitas vezes, né? Ou, não é que precise, é mais suave, porque a pessoa pode simplesmente parar de fumar e aguentar ali a vontade, né? A falta, a abstinência, ela pode aguentar no osso do peito e vambora. Acontece com muitas pessoas. Mas quando tu tem uma forma de reduzindo essa dependência assim, no caso da nicotina é mais fácil. No caso de outras drogas, não, porque tu não vai dizer, não, tu fuma só um baseadinho por dia hoje. Não dá. Não tem um adesivo de maconha também, de cannabis. Não tem. Simplesmente a pessoa precisa romper com aquilo ali. Ela vai ter a abstinência e ela vai precisar enfrentar. Ela vai enfrentar. A gente entra no papo da adicção nesse momento, né? Que a adicção seria escravo de. Você já pegou algum caso de coisa mais pesada, tipo de cigarro, Vitor? Já peguei vários casos. Eu peguei, por exemplo, um dos primeiros casos que eu peguei quando eu comecei e tive um resultado bem legal. Talvez não devesse ter feito isso, mas eu era também bem jovem e tal, e eu queria praticar, eu queria ter a oportunidade. Eu era muito novo ainda, né? Faz uns 15 anos quase. E um dos primeiros casos era um cara que, claro, não era droga pesada, né? Era maconha. Só que ele fumava muita maconha. Ele fumava muita maconha. E ele fumava muita maconha e ele gostava de fumar. Ele não queria. Por ele não deixaria o vício. Ele só não podia sustentar o vício. Porque ele tinha uma família grande e para ele a família era importante. Então o valor família para ele era importante. Apesar de que ele ferrava com a família dele. Ele usava droga, ele bebia, ele gastava o dinheiro e ele ferrava com a família. Mas aquilo agredia ele, porque ele não queria aquela situação. Só que, ao mesmo tempo, ele queria ter a droga. Então, ele tinha 2 alternativas.
ou ter mais dinheiro e aí conseguir sustentar a família e usar droga, que para ele seria o melhor dos mundos, ou largar a droga e poder sustentar a família. Para ele era mais importante largar a droga do que largar a família. Né? O Vitor, no caso da maconha, que é uma droga mais agressiva e alucinógena também, né, e que traz aqueles estados de tipo relaxamento, enfim, a pessoa que utiliza, ela cria, na verdade, algumas sinapses ou, né, algumas memórias correlacionadas àqueles estados que, no caso, a maconha traz, certo? Dentro do processo de terapeuta, seja ele... Oi? É uma interferência, pode falar. Dentro do processo terapêutico, seja através da hipnose ou a própria PNL, aquela memória daquela sensação e tal, ela nunca vai morrer. Mas a efetividade assim, eu acho que é o teu áudio, Frank, que está dando uma interferência. Se tu quiser desligar o teu áudio, e aí tu abre quando tu for falar, fica legal. Tá, eu vou desligar. Isso. Aí tu abre quando tu for falar. Abriu, ficou aberto. Aberto? Isso, deixa fechado. Maconha não é alucinógeno, desculpa. Perdão. Não, mas você entende a minha colocação no sentido de aquela memória daquele estado não some. É que existem algumas drogas recaídas, né? Todas as drogas podem ter recaídas, né? Todas as drogas, porque é assim, tá? Tem situação, tem algumas drogas que são mais fortes e elas vão causar um processo degenerativo no cérebro. Eu não sou um médico e nem sou neurocientista, não vou saber explicar aqui da forma à luz da ciência, mas basicamente tem algumas drogas e pelo uso prolongado que elas causam um processo degenerativo, elas vão afetar algumas partes do cérebro, né, que não vão ser recuperadas novamente, não tem como tu fazer, apesar de nosso cérebro, a gente diz que ele é plástico, né, ele consegue se adaptar e, se uma parte não está funcionando, eu consigo fazer com que outra parte supra aquela necessidade, tá? Mas assim, em geral, muitas vezes a pessoa ela não vai deixar de ser um viciado. Se ela é um dependente químico, ela não vai deixar de ser um viciado. Se ela voltar a usar, ela vai dar sequência no uso, entendeu? Então, esse também é um processo que se utiliza muito nas clínicas de tratamento para dependentes. Cara, eu vou ter que passar o resto da minha vida sem usar, é muito tempo. Então, eu trabalho dia a dia, né? A pessoa sabe que aquilo é um trabalho. Por isso, e isso deixa claro como é a terapia em si. Porque na terapia, eu não vou simplesmente passar uma borracha e apagar tudo que a pessoa viveu. Ela vai ter que trabalhar para criar um novo comportamento e para manter aquele comportamento. No caso das drogas, ainda é um pouco mais trabalhoso, porque se ela é um viciado, ela vai ter mais trabalho ainda, e por toda a vida. Então, por mais que você encontre um ponto de equilíbrio que equipare um motivo mais forte para superar isso, se ela consumir de novo, ela vai ter aquela recaída. Pode. Gente, eu não vou dizer assim, ó, a gente não pode nunca generalizar. A gente não pode nunca generalizar. Isso eu posso explicar melhor para ele. Tá, eu só vou concluir aqui, daí Frank pode ficar bem à vontade. Não, depois mas assim, eu conto para ele. Eu posso explicar melhor isso para ele. Show. É assim, ó, Jaspion. O Wagner teve que sair. É assim, ó. Vai ter pessoas, tá? Eu não posso generalizar, não é assim, ó. 100% das pessoas vai ser assim. Vai ter uma pessoa que ela é um viciado em bebida alcoólica e ela parou de beber hoje. Daqui a 10 anos,
ela vai beber socialmente, uma vez por mês, e vai conseguir se manter. Vai ser um caso à parte. O padrão não é esse. Vai ter uma pessoa que o padrão é assim. O padrão é assim. O cara é viciado, ele é dependente químico. Se ele usar, se ele tiver uma recaída, ele vai voltar a usar. Esse é o padrão, tá? Vai ter casos que vão fugir a essa regra, mas não é a regra, entendeu? Não é a regra. A regra é essa. Eu vou precisar trabalhar dia a dia e a pessoa tem que ter consciência de que, cara, óbvio que eu não vou assustar ela e criar um monstro. E quanto mais o tempo passar, mais fácil vai ser dela se manter. O processo ele vai ficando um pouco mais suave ao longo do tempo. Mas mesmo assim, daqui a pouco a pessoa vai voltar e é natural. Tem muitos casos das pessoas que ficam anos sem usar uma droga ou sem beber, bebida também é uma droga, obviamente, e depois elas recaem e voltam. Eu tive um senhor que trabalhou comigo há uns anos atrás e ele bebia muito. Ele bebia muito, muito mesmo, todos os dias. E ele parou, por conta própria. Ele parou e ele ficou anos sem beber. Aí, daqui a pouco, ele pegou e disse assim... E daqui a pouco ele voltou a beber. Mas beber pouquinho. Uma cervejinha aqui, um golezinho ali. Só que o problema é que aí ele nunca mais conseguiu parar. Porque cada vez foi aumentando mais o consumo. Esse é o padrão. Tá? Vai ter uma pessoa lá na casa que vai fazer aquilo e não vai voltar. Mas o padrão não é esse. Pra quê? Se tu quiser falar, pode ficar à vontade. Posso falar? Claro, deve. Sim, ó, ô Marcos, funciona assim, cara. Na verdade, existe, é assim, ó, todo mundo pode beber. Todo mundo pode usar droga, tudo bem? Beleza. Tá? A partir do momento que você adquire a adicção no latim seria escravo de algo, que seria, pode ser do chocolate, que nem o Vitor falou, na substituição de algo, tá? Então, assim, você pode, vamos supor, um usuário de cocaína, ele pode parar de tirar cocaína, mas ele vai substituir isso por algo. Pode ser com chocolate, pode ser com comida, pode ser academia, ou pode ser com bebida. Então, que nem o Vitor falou assim, essa pessoa nunca vai se recuperar, cara. Esquece. Ela precisa parar. Não tem ideia. É parar e parar. Aquela coisinha assim, ó. Fiquei sem beber 13 anos. O primeiro gole, a pessoa volta. Não tem conversa. Desculpa, não tem conversa. O primeiro gole é o gatilho. É o gatilho. Acabou. O primeiro gatilho, se querer cheirar um pó, é o primeiro gatilho. Ou outras drogas, não sei que droga que você está tratando, ou as pessoas que você está tratando. Se a pessoa adquiriu a adicção, ela não pode mais voltar. O primeiro passo foi dado para trás. Beleza, parei. Se ela pensar, ó, vou te ensinar uma coisa. Ó. A mão é a distância do copo. A mão é a distância da droga. Você tem essa distância para pegar. Ou você pode voltar se você não quiser mais. Por isso que eu falo pro Vitor aqui, ó, Vitor. A distância. Fiz a tatuagem de presente de aniversário. A distância. A distância de você pegar, olhar e botar. É assim que funciona. Você nunca vai estar tão adicto, cara. Perfeito. A adicção não tem cura. Desculpa. Você pode diminuir a frequência dele, mas cura não tem. Perfeito. Absurdo. Você pode fazer ele falar assim, ó, vai fazer academia, vai ocupar seu tempo, vai assistir aula aí com o Vitor aí que tá aí junto com a gente, vai assistir aula com o Marcelo,
com o Wagner, que está junto com a gente, minha mãe Solange está junto com a gente. Isso é ocupação de tempo. Isso você já vai perder a vontade de usar. É assim que funciona. Agora, se você quiser chegar ao fundo do poço, tu pega a cordinha, às vezes ninguém vai puxar essa cordinha. Às vezes você cai. Caiu no poço, caiu, irmão. É assim que funciona. Perfeito, perfeito. É basicamente isso. Quando a gente vai tratar vícios, primeiro, tá? Eu hoje, se a pessoa vem com vícios, eu em geral, eu não vou trabalhar. Eu vou indicar para uma pessoa que seja especializada nisso. Porque o processo é desafiador. Vício que eu digo assim, cigarro, claro que eu trabalho, porque é muito comum, né? Mas quando é bebidas ou outras drogas mais pesadas, em geral, eu vou indicar para uma pessoa que seja mais qualificada, tá? A menos que a pessoa diga, não, eu preciso, eu confio muito em ti, eu quero que tu me ajude. Obviamente que eu não vou deixar essa pessoa na mão, eu vou ajudar ela. Mas, em geral, eu indico para uma pessoa mais qualificada, tá? E em outros casos também. Quando eu vejo que há necessidade de outro profissional, eu vou indicar para esse outro profissional. Mas tu sempre, quando for trabalhar com vício, tu vai trabalhar nesse sentido que o Frank trouxe aqui. Cara, não tem volta. Tu é viciado, tu tem que saber que vai ser um trabalho. Tu vai ter que te manter dia após dia. Eu estava tratando recentemente uma cliente de bebida, que ela estava bebendo Bebida sem vergonha. 1 litro de vinho todos os dias antes de dormir. Entendeu? Só que daí ela voltou para a Alemanha, né? Que ela resolveu uns BO por lá. E depois, quando retornar para o Brasil de novo, daí a gente vai retomar. Mas assim, A bebida ela é sem vergonha, porque tu pode, o cara que bebe, às vezes, óbvio, tem o viciado que não fica um dia sem beber, mas tem aquele viciado que ele consegue ficar um tempo sem beber, e aí ele não se considera. Ela chegou para mim assim, e falou assim, ó, seguinte, eu me livrei do cigarro, só que eu tô bebendo 1 litro de vinho, assim, eu tenho 3 garrafas em casa para não faltar, e eu tô preocupado porque com o meu fígado, mas eu preciso, porque senão eu não consigo dormir. Então ela tem a questão da crença dela, que, tipo, se ela não tomar o raio do vinho, ela não dorme, entendeu? É a crença. A Lala chegou agora, a Lala chegou no final. Mas a gente não falou sobre. Mas a gente não falou sobre o assunto que eu comentei que a gente ia falar, porque a gente foi para outros assuntos e estava tão interessante que foi ficando, e a gente não falou. A gente vai deixar para quinta-feira que vem. Que legal, tu gravou? Ficou gravado. Vai ficar gravado. É que eu tô com a minha neta aqui. A minha filha fez uma cirurgia. Como é que é ela lá? Não, pode concluir. A minha filha fez uma cirurgia e eu tô com a minha netinha aqui agora, por isso que eu não posso seguir. Tá. Não, mas na próxima quinta a gente fala. Para quem não sabe, a ideia hoje, ela lá me trouxe um questionamento essa semana e eu achei bem interessante. Sobre a questão desses laços familiares, e a gente utilizou o termo de cordão umbilical. Tem pessoas que não conseguem cortar o cordão umbilical, seja uma mãe com um filho, ou seja um filho com uma mãe, um pai. Ficam presos e se torna um relacionamento tóxico para ambos e não conseguem se livrar daquilo. Então, é um questionamento muito legal, tá? Eu já atendi alguns casos nesse sentido, Lala. Não sei se é exatamente a ideia que tu tinha, mas eu pensei em a gente trazer esse debate, aí eu ia trazer as minhas experiências e os colegas iam trazer as deles, obviamente, né? E os questionamentos, que é o mais importante. Mas, como a gente já está encerrando aqui hoje, já deu 1h30 praticamente, a gente faz o seguinte, na próxima quinta a gente vai falar sobre esse tema. Aí quem quiser já buscar algum conhecimento nessa área ou já pensar sobre os conhecimentos que já tem, com certeza vai ser um encontro bem interessante. Ô, Vitor, mas que tema que é? Porque o passado eu não participei. O tema do próximo agora?
Não, é justamente isso que a gente está falando, sobre esses laços familiares. Não foi comentado no encontro, foi comentado no privado aqui, que ela lá me trouxe essa questão. Ah, entendi. Vamos fazer o seguinte, são 21h32, a gente encerra por aqui hoje. Esse encontro ficou gravado, ou vai ficar gravado, é bem legal, tem um conteúdo bacana aqui. A gente tirou várias dúvidas nossas, em geral, né? Mutuamente, em grupo. E vai ficar gravado, a gente vai postar lá no grupo, lá, tá? E aí, na semana que vem, a gente trabalha esse outro tema que vai ser bem interessante também. Encerramos por aqui, 21h32. A gente se vê na próxima... Ah, não, tem alguns colegas que a gente vai se encontrar no sábado, porque a gente tem aula às 14 horas sábado. Tá? Para quem eu não vou encontrar no próximo sábado, a próxima quinta a gente se encontra. Ou pelo menos eu espero que a gente se encontre por aqui, né? Tá bom? Beleza. Então tá. Uma excelente... Boa noite a todos aí. Uma excelente noite para todos. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês, como sempre. Toda quinta-feira para mim é muito gratificante estar aqui aprendendo e trocando experiências, tá? Um excelente final de noite, um excelente final de semana para todos. Eu tenho certeza que o meu vai ser incrível. Espero que o de vocês seja tão incrível quanto o meu. E na próxima quinta a gente se encontra aqui novamente, tá bom? Um grande abraço. Tchau. Alô.